Olá, está no ar o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Já vamos escalar nossa equipe para o programa desta terça-feira. José Quintana Júnior, como é que está o senhor? Tudo bem? Tudo tranquilo, Gereta? Tudo tranquilaço? Essa camisa vermelha, grená, bordô, é uma homenagem para o Caxias ou não? Não. Até tá um farelinho aqui, tudo certo. Boa, tudo certo. Professor Gilson Piber, tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza, pô. E o nosso convidado de hoje, professor Sérgio Carvalho, muito conhecido no meio esportivo e também no meio da educação física. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao programa Central do Esporte. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e espero poder retribuir esse convite conversando um pouco sobre aquilo que eu penso, que sei um pouquinho. Desde já a gente agradece a sua presença aqui também, professor, para hoje falar sobre categorias de base, Quintana. Um assunto que o José Quintana Júnior adora, dá para dizer assim, Quintana? Primeiramente, professor, uma honra estar aqui conosco e dizer que a gente, desde que a gente refez esse formato, ano passado nós tínhamos uma parceria com o Esporte Sul, que os meninos vinham aqui trazer as notícias do site no fim de semana e a gente acabava abordando todos a rodada, todos os eventos esportivos que envolviam Santa Maria e região no Central do Esporte. Esse ano, com o Giareta, nossa equipe, a gente quis fazer uma referência ao nosso mestre Gilson Piber, que foi professor tanto meu quanto do Giareta, para formar o programa. E o primeiro nome que a gente disse que a gente tinha que trazer aqui era o professor Sérgio Carvalho. Exatamente. E a gente, desde fevereiro, março, que a gente está com a volta do programa Central do Esporte, há muito tempo. A gente está tentando trazer o senhor aqui. Então, hoje, agora em setembro, antes tarde do que nunca, né, a gente conseguiu trazer a sua figura que representa bastante para o esporte Santa Maria. Então, é uma honra tê-lo aqui. Quanto à questão da categoria de base, apesar da brincadeira do Giareta, eu sou um dos defensores da categoria de base. Na questão não... daí a gente vai discutir durante o programa a questão dos valores, a forma de investimento. Mas eu digo principalmente pela questão do profissionalismo do futebol, porque o que a gente vê hoje no futebol profissional são jogadores com uma série de deficiências que não condizem com a questão do profissionalismo da prática esportiva. E a gente pega outros núcleos, como o núcleo europeu, que é uma referência, a gente pega o que é sucesso da Alemanha, onde não existe nenhum jogador excepcional. Ao meu juízo, não existe nenhum jogador da seleção alemã que tu diz assim, ó, esse jogador é o maior de todos os tempos. Não, mas são jogadores tecnicamente, taticamente, que eles têm uma base, um fundamento que a gente não vê no Brasil. Se a gente pega o nível do Campeonato Brasileiro, e na minha concepção, muito tem a ver com a formação desse jogador, que a gente sabe que no Brasil é aquele formato que a gente brinca, o peladeiro, né? Aquele jogador que pega a bola, sai driblando, que não tem a responsabilidade tática, uma série de coisas. Mas essa é a minha defesa da categoria de base, respondendo a provocação aqui do Giareta. Sempre é válido. Bom, quero lembrar então, antes da gente começar, abrir o espaço para o professor Gilson Piber comentar, para o professor Sérgio Carvalho também, a gente tem duas reportagens e recentemente elas foram exibidas no Jornal da Unifra, mostrando o trabalho de categorias de base realizado pelo Novo Horizonte, aqui em Santa Maria. A gente vai começar então agora a exibir a primeira reportagem e a partir desta primeira reportagem a gente vai, vamos dizer assim, vamos devagar aí sobre esse assunto bastante importante que é as categorias de base nos clubes. Vamos dar uma olhadinha na primeira reportagem então. Da Alessandro. O Messi. Escolinha de futebol do Novo Horizonte. Primeiros passos, primeiros sonhos. Quem tu pretende seguir no futebol? Com quem mais ou menos tu te espelha para seguir a carreira? O Messi. O Messi, por quê? Porque ele faz muito gol, ele dribla bem. Quem é que é teu ídolo? Da Alessandro. Por quê? Eu acho que ele é muito bom no jogo, dribla bem, chuta bem. Todos por aqui querendo ser jogador de futebol, né, João Pedro? Não. Não? Não, João Pedro. O que tu tá fazendo aqui, cara? Tu não quer ser jogador? É porque futebol é um esporte legal. Então é só como prática de esporte, só como hobby, não como profissão. É. Está certo, João Pedro. É um esporte legal, reúne muitos apaixonados. Além disso, nem todos que praticam futebol são jogadores. Aliás, a grande maioria que sonha com futebol, infelizmente não consegue alcançar o objetivo. Segundo a unidade piloto do São Paulo Center, a cada 1000 jogadores que tentam a carreira, apenas um consegue.
Por isso, a preparação ideal deve começar nos primeiros anos de vida. O desenvolvimento motor deles é muito importante começar o quanto antes, não só no futebol, mas com diversas outras atividades esportivas, para que eles se desenvolvam de uma forma mais global e assim tenham mais facilidade lá na frente quando tiver um treinamento mais especializado. A Escolinha do Novo Horizonte trabalha com cerca de 160 crianças entre os 5 e 8 anos de idade, divididas em 2 níveis de preparação, os iniciantes e os intermediários. Aqui eles aprendem os primeiros passos, desenvolvem a coordenação motora, os fundamentos táticos para serem aproveitados posteriormente nas categorias de base do projeto do clube, a partir dos 10 anos de idade. O nosso trabalho aqui é bem iniciação, né? Então, primeiro é fazer com que eles gostem e se motivem para continuar jogando futebol, né? Então a gente divide por níveis aqui e através dos nossos treinamentos, das nossas aulas, tentando fazer com que eles se desenvolvam o máximo que cada um pode dentro da sua individualidade. A escolinha para os iniciantes funciona no SESC e Senat no futsal. Os que passam para o segundo nível, o G2, passam a treinar no campo sintético. E só depois eles vão para os gramados nos níveis 3 e 4. Um trabalho minucioso, que é projetado para tentar desenvolver o talento de cada jogador e principalmente formar todos os possíveis futuros atletas com os fundamentos mínimos necessários e algumas técnicas específicas para o sucesso no esporte. A gente dá muita ênfase à questão dos movimentos básicos, que é o correr, o saltar, a mudança de direção, que são movimentos que eles vão utilizar posteriormente no jogo, né? Então a gente acaba adaptando isso aos trabalhos específicos, já incluindo uma questão técnica, que seria inserir a bola, né? E dar um pouquinho da ludicidade do jogo para eles começarem a compreender o jogo nessa fase inicial, que são atletas na faixa de 5 a 8 anos. Aprender a fase inicial, evoluir para a categoria de base, tentar seguir os passos de grandes ídolos, como sonham os garotos Cauã e Lucas. Aí a gurizada do Novo Horizonte, né, que chuta, corre. Aí quando uma imagem interessante ali que em determinado momento onde a bola ia, todo mundo atrás da bola. Lembra aquele jogo que quando a gente era criança, né, guri lá e tal, todo mundo. E como corria, eles né? são criança, né, mas foi engraçado que uma hora tinham 3 de colete azul correndo atrás da bola, depois os 3 de colete vermelho brigando pela bola e eles teoricamente são o mesmo time. São né? da mesma equipe. Bom, vamos aproveitar então a presença do nosso convidado aqui e perguntar para o professor Sérgio Carvalho. Lembrando que o professor Sérgio Carvalho, ele tem pós-doutorado em esporte e mídia pela Universidade, Instituto Nacional de Educação Física da Catalunha, isso, professor? Isso. Lá em Barcelona, na Espanha. Professor, quando a gente olha essa gurizada aí jogando aí, é a idade correta, é a idade apropriada para daqui a pouco começar, enfim, ou até pelo lado mais de brincadeira, até para eles se divertirem, é bacana eles se divertirem também nessa idade, para logo adiante, depois, eles começarem a ter um trabalho, digamos assim, mais sério, mais determinado para se tornarem jogadores de futebol? É importante, a participação deles da forma lúdica no esporte é extremamente importante. Ele adquire alguns elementos que são importantes para ele ao longo do tempo, principalmente na parte da motricidade, mas não só da motricidade, desenvolvimento de algumas variáveis físicas que ele precisa usar depois se ele for utilizar o esporte de uma forma, se não profissional, pelo menos semi-profissional, ou levado um pouco mais a sério do que aquela forma pura e simples de lazer. O que diferencia, talvez, a nossa, e aí eu pego o exemplo que nós iniciamos antes, da importância da categoria de base, as categorias de base são importantes sempre. No Brasil, nós temos um problema relativamente sério, por quê? Porque ou são filhos de famílias que têm condição social boa e os pais, ou o pai especialmente, quer que o filho seja um jogador de futebol, porque quer, simplesmente porque acha bonito e que eles sejam um astro, ou pessoas que não têm nenhuma condição social e veem no futebol a única possibilidade de ascensão social no país. Então nós temos essas duas possibilidades de por que o futebol desperta tanto interesse. Porque se fosse comparar por resultados, o Brasil há muito tempo já não tem figurado no topo do ranking mundial, por exemplo. Os nossos clubes não fazem frente a grandes equipes do exterior.
Diferentemente do exterior, é que nesta fase eles se preocupam muito com o desenvolvimento das habilidades motoras, mas com o estudo. O estudo e a atividade física, elas caminham paralelamente, diferente do Brasil, onde se entende que jogar futebol sem estudar é muito melhor do que estudar e jogar futebol. A própria matéria nos demonstra que de um número infinito de pessoas, 1 ou 2 somente saem como jogadores de futebol. E um dado para que se tenha uma ideia, no Brasil hoje existem mais de 1.500 clubes federados, participando de campeonatos, e destes 1.500 clubes, se multiplicar por 30 jogadores, nós temos uma infinidade de jogadores profissionais. Isto, clubes profissionais. A média salarial é 2 salários mínimos. Tá? Em alguns estados, 2 salários mínimos e meio. Ou seja, qualquer profissão hoje no Brasil consegue pagar 2 salários mínimos e meio sem o esforço e sem o trabalho que é imposto para que um jogador se torne profissional e que consiga sobreviver e alimentar sua família, e estudos, enfim, toda essa rede que mantém ele e a subsistência dele e da sua família. Então, particularmente, o trabalho de base é importante desde que seja fundamentado em, no mínimo, uma base com uma base sólida e um tripé que seria o almejo, o que buscar a curto e médio prazo. Estudo e esporte, sempre. A busca do vértice da pirâmide seria o acesso a clubes. Esse acesso a clubes teria que se ter uma enorme de variáveis para que a gente pudesse controlar e ver se realmente eles saindo com 10, 12 anos, e muitos dos atletas que querem arriscar a carreira e querem chegar a profissional, eles precisam se deslocar de casa, eles precisam mudar de cidade, eles precisam ter uma nova vida com uma idade muito tenra. Eu falo isso de meninos com 12 anos, 13 anos, 14 anos, porque, de forma geral, exceto aquelas raríssimas exceções, um jogador começa a se determinar a partir dos 16 anos. Quando ele tem 16 anos e consegue entender que a sua relação com o esporte ou a sua relação com a modalidade que ele pratica é intensa e ele deseja continuar, é a fase que ele vai se definir, sim, eu vou seguir a carreira ou não vou seguir a carreira. Tanto é verdade isso que nessas idades onde nós mostramos as crianças jogando, eles não fazem só futebol, eles fazem o judô, eles fazem natação, eles fazem Inclusive handball. A reportagem trazia um menino, né, Quintana, que tu questionavas até ele, você quer ser jogador de futebol? Ele, não, daí tu, como não, o que tu está fazendo aqui e tal, né? Porque o João Pedro, né? Isso. Exatamente. A gente brincou porque ele tem, todos ali tinham uma referência, né? Geralmente jogadores, ou o D'Alessandro no Internacional menino, o outro foi o Messi, né? E aí eu fiz a brincadeira com o menino de 6 anos, e tu, cara, quer ser jogador? Ele falou, não, eu não. Tô aqui só pra brincar. Uma coisa bem natural para ele. E bem espontânea, uma sinceridade que as crianças têm, né? E não necessariamente, ele não tá, o futebol para ele não é alguma coisa que traga ídolos, para que ele se espelhe e admire. Esse é o ponto principal. Provavelmente a área de interesse seja outra. Essa referência que se usa para ídolos ou para caracterizar o gosto por uma equipe ou por uma camiseta, ela se dá muito em cima do que a mídia trabalha. O Messi, porque o Messi é a referência maior. O D'Alessandro, porque no Rio Grande do Sul fez uma história diferente daqueles que passam pelo espírito aguerreiro, enfim. E isto acaba trazendo certa confusão para a criança, porque não necessariamente é o que ela quer, não é o ídolo que ela queira e não é o que ela gostaria de ser. Entretanto, se forçar essa criança a ir até uma certa idade, com certeza ela não vai ser uma criança feliz dentro da modalidade que os pais escolhem, porque na realidade, via de regra, quem escolhe as modalidades
são os pais, né? E muito em cima da frustração do próprio pai de não ter sido um grande jogador de basquete, não ter sido um grande jogador de futebol ou de voleibol, meu filho vai ser... Então, a referência que se tem é a altura, né? A estatura. Então, se ele é alto, ele vai jogar basquete. Se ele é baixo, vai jogar futsal, né? E se ele tiver a altura média, o futebol comporta ele. Essas avaliações, que são avaliações de aparência, acabam fazendo com que a criança ou o adolescente desistam muito rapidamente daquilo, porque quando ele encontra o desejo que ele quer fazer, ele já não tem muitas condições de conversar com o pai e confrontar com o pai dizendo, olha, eu não quero isso. Sim. Ele se sente receoso, porque o pai investiu tanto e há uma cobrança, olha, porque eu invisto, eu te dou tênis bom, eu faço tu viajar, eu compro o agasalho, enfim. Ele cria um círculo que é extremamente preocupante para a criança. A criança, se ela for bem orientada, e aí as aulas de educação física na escola deveriam ser mais importantes do que são hoje, porque esses movimentos motores e essas habilidades poderiam ser trabalhadas na escola paralelamente. Claro que a gente sabe que a carga horária é baixa, etc. Mas é um ponto a mais para que se trabalhe e não necessariamente só objetivando aquela modalidade que ele está fazendo. Porque não necessariamente a cadeia de movimentos que se faça num esporte, ela é referência daquele esporte. Ela é a somatória de vários movimentos que se precisa em todos os esportes. Tem alguns países que têm um certo modelo até... Tu ia chamar intervalo e abrir para o professor Gerson Piber, né? Não, pode. Quem tem o ponto lá em cima, a coordenação do Robson, é o Gerê também. Temos tempo ainda. Eu pergunto para ele. Alguns países, se eu não me engano, nos Estados Unidos, as crianças elas experimentam todos os esportes, né? Ela tem uma experiência, o primeiro contato com todas as modalidades, para ali na frente ela escolher qual que ela vai disputar. Elas têm uma noção básica do basquete, do vôlei, do tênis, da natação, do futebol americano, e aí depois do beisebol, que é muito forte lá, e aí depois elas tomam um caminho ao natural, né? Exatamente. Eu não sei se esse é o modelo mais adequado, mas é um modelo que permite uma série de avaliações, até mesmo para correção de orientação da modalidade que a pessoa queira praticar. Porque se for pelo dinheiro, hoje, basicamente nos Estados Unidos, né, que a gente imagina que o basquete seria a referência, o basquete é terceiro ou quarto dentro do desejo do americano, né? O golfe é a primeira disparada, né? O golfe é a primeira modalidade. Depois vem o futebol americano, né? E assim hoje se tem uma interferência um pouco mais do futebol, já o futebol latino, que a gente chama, né? Em função de investimentos de clubes que estão aportando nos Estados Unidos, mas mais ligados à área oeste, onde há um certo turismo e onde há dinheiro. Mas, particularmente, o que eu entendo, e aí voltando para a nossa seara, no Brasil, e o futebol de base infelizmente, hoje, único e exclusivamente, a busca de uma ascensão social. Pura e simplesmente, e não há nenhum tipo, e eu não vejo clubes que invistam, né, nas categorias de base, procurando fazer outro tipo de trabalho que não seja só o treinamento dele. Sim. O treinamento é importante, lógico, mas não é tudo. Antes do intervalo, professor Gerson, eu quero sua opinião sobre tudo isso aí que o professor Sérgio Carvalho falou e também sobre esse conceito aí de a criançada ter um espaço maior para poder escolher melhor, para poder pensar melhor no esporte. Não, tá, é um pensamento correto, né? A questão de a ver com a questão familiar. Muitas vezes o pai, né, como disse o professor Sérgio, na sua frustração de não ter sido um atleta médio ou de ponta, ele joga todas as expectativas em cima do filho, né, ou da filha. Agora, me agrada muito essa questão, né, do esporte e do estudo. E nós temos, só para pegar Santa Maria, inúmeros exemplos, né, de profissionais do futebol que tiveram êxito, né, acabaram a carreira profissional e não se prepararam, né, para a nova vida de ex-atleta. E como o professor Sérgio estabelecer isso, né, desde as categorias de base, né, e eu concordo quando o senhor fala que
muitas crianças buscam, ou muitas famílias buscam através das crianças a ascensão social. E muitos craques, né, eu particularmente não sei qual é o nível escolar do Neymar. Nem se comenta, nunca ouvi uma matéria falando, o Neymar terminou o ensino médio, o Neymar começou a faculdade, enfim. Claro que é um caso à parte, né? Mas as famílias que têm uma posse, que têm uma condição social melhor, elas fazem, né, os atletas treinarem, né, praticarem esporte e estudarem. O modelo americano é assim, os principais atletas dos Estados Unidos, eles têm formação universitária, né? E é um outro modelo também de esporte. Como é que o senhor relaciona isso, essa falta, né, de preocupação com esse binômio andando junto, né? Esporte e estudo? Eu vou aproveitar essa tua pergunta e vou encaixar o que o Quintano estava colocando. Por que logo quando ele iniciou a fala dele, dizendo que defendia as categorias de base, e citou o exemplo da Alemanha, Inglaterra, enfim, mas da Europa de uma forma geral, porque eles eram mais obedientes, eles eram limitados tecnicamente, mas obedientes... disciplinados taticamente e obedientes a sistemas e arranjos que os treinadores colocavam para eles, né? É exatamente por isso. Eles têm uma formação intelectual e cultural diferente das nossas bases. Então, alguém que tenha uma educação que consegue entender o que é melhor para o grupo, fica muito mais fácil de se trabalhar do que aquele que pensa que ele é o melhor para o grupo. Então, essa relação entre as crianças que querem almejar subir e o estudo, ela está centrada basicamente aonde? Onde ele vai aprender a ser educado, ele vai aprender a ser cumpridor das suas tarefas, ele vai ser obrigado a compreender um sistema global diferente. Esse caso do Neymar, por exemplo. Se perguntar para o Neymar, provavelmente, não sei se terminou, estou supondo o primeiro... Nunca foi citado Nunca isso, foi citado. Mas ele é uma referência por ser um diferente dentro de uma multidão. Por isso se releva. Entretanto, uma carreira de atleta é uma carreira extremamente curta. Entre 30 anos, 35 anos, se tudo correr bem e não tiver nenhum tipo de lesão séria, ele ainda continua. Mas com a expectativa de vida que se tem, de chegar a 80, 90 anos, o que fazer dos 35 até terminar? Então, aí a cultura, a educação e as possibilidades que se abrem a partir do entendimento do que seja um trabalho de equipe, talvez, a importância da base. Mas uma base bem feita, ou seja, se as pessoas que trabalham com categorias de base pensarem primeiro em trabalharem o esporte e o estudo paralelamente, quando eles chegarem ao profissionalismo, aqueles que chegarem, têm uma visão totalmente diferente daqueles que entram simplesmente para jogar e entendem que aprender futebol é jogar futebol 24 horas por dia, o que não é verdade. E isso o Brasil tem pago um preço excessivamente caro, porque nós trabalhamos ainda com aquela figura romântica de que o Brasil, os brasileiros, são excepcionalmente bons individualmente e que conseguem resolver um jogo em uma jogada individual e que aquilo parece que supera todas as limitações ou qualquer outra situação. Não é verdade há muito tempo. Não há muito tempo. Basta ver o resultado da Copa do Mundo, que aconteceu mais recentemente. Né? E um exemplo muito claro é da África do Sul, que são pessoas que, independente da sua condição social, hoje é um modelo de futebol extremamente importante. Além do que, todos os jogadores africanos falam inglês, francês e o seu idioma de origem ou o seu dialeto dentro
da sua perspectiva. Os nossos jogadores não conseguem escrever o nome e endereço, né? Então, aí tu começa a ver por que essas diferenças acabam acontecendo, não a curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo. Os jogadores africanos, a maioria, integra clubes europeus da primeira linha, jogam nas seleções dos seus países e tem alto valor de venda e revenda, né? Claro. E os jogadores sul-africanos, eles falam inglês, francês, a língua nativa e ainda por cima entendem o Joel Santana. Entendiam. É verdade, é verdade. Central do Esporte faz 1 minutinho de intervalo e daqui a pouco volta para falar mais sobre categorias de base, também sobre esse mundo aí que envolve futebol, a educação. Tá legal o papo, até mais. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Estamos de volta com o programa Central do Esporte aqui pela TV Unifra e hoje a gente recebe como convidado o professor Sérgio Carvalho, que tem pós-doutorado em Esporte e Mídia. Nossos convidados aqui, meus colegas, na verdade, de programa, José Quintana Júnior e também Gilson Piber, completam a equipe. Vamos dar uma olhadinha agora na segunda reportagem, pessoal, sobre as categorias de base feitas pelo José Quintana Júnior. Ressaltando que a primeira, então, falava desse momento da gurizadinha, ali os meninos, crianças, né, que estão na escolinha, né, ali ainda não é a formação, né, é o primeiro contato. Já essa segunda reportagem é com os meninos que estão na instância final, entre 15 e 17 anos, que estão dali ou vão para um clube ou encerram a carreira, porque é o processo final. Novo Horizonte ele não tem um time profissional. Então, quem dos 17 anos em diante, quem não acabar não vingando, digamos assim, no futebol, acaba encerrando. Vamos lá, o Robson Brilhante vai rodar para a gente. Imagina chegando num Barcelona, Real Madrid. Por trás desses sonhos, um sorriso ao pensar e viver o futebol, cada um deles reserva uma história de superação. Matheus resolveu abandonar a família e os amigos do interior de São Paulo e apostar o futuro no projeto do Novo Horizonte. Eu gostei, acabei ficando e agora estou acreditando aqui que daqui eu posso ir para um clube maior. Quando bate a saudade de casa, de onde é que tu tira a força para seguir esse teu sonho? Meu irmão, que é especial. Eu quero dar uma vida melhor para ele, tirar minha mãe de sofrimento, meu pai. A experiência também serve como aprendizado fora dos gramados. Leonardo, conhecido como Foguinho, foi jogador das categorias de base do Internacional de Porto Alegre. Dispensado na última temporada, ainda guarda mágoas com o clube do coração, mas pretende utilizar a primeira grande decepção no futebol como motivação para brilhar lá na frente. É claro que é um baque muito grande para mim, para minha família, para todas as pessoas próximas de mim, mas isso é só uma motivação a mais para saber que o fácil é chegar lá, o difícil é se manter. Por isso que o trabalho no Novo Horizonte começa com a escolinha, com as crianças desde os 5 anos de idade. É preciso trabalhar os fundamentos técnicos, a habilidade e coordenação motora, preparo físico, orientação tática e também os desafios que o mundo do futebol pode reservar. Eles sabem da dificuldade que é, a gente já participa do Campeonato Gaúcho aqui desde a categoria Sub-10, então eles já vêm com essa realidade, sabendo das dificuldades que é ser jogador de futebol. Então aqui no Novo Horizonte a gente trabalha muito com a realidade, botando bem os pés no chão, sabendo que tudo vai acontecer por merecimento deles, que é através da dedicação, é através do empenho deles no treinamento,
que as coisas podem acontecer ou não, né? Trabalho minucioso, sério, que aos poucos vai dando fruto para os atletas de Santa Maria e também de municípios da região central e até da fronteira do estado. O Novo Horizonte é referência na formação de jogadores desde 1997. Já foi vice-campeão gaúcho por 2 anos consecutivos na categoria sub-15, sempre eliminando um dos clubes da dupla Grenal na semifinal. Venceu a Copa Nacional Coca-Cola em 2014. Os resultados chamaram a atenção da direção do Internacional de Porto Alegre, que possui preferência nos contratos de jogadores do clube através de uma parceria. Mas os contatos não param por aí. Há jogadores formados pelo clube espalhados pelo Juventude de Caxias do Sul, São José de Porto Alegre e o Barra Futebol Clube de Santa Catarina, que é administrado por empresários que negociam atletas com futebol europeu. 2007 foi o marco, 2007 para 2008 na história do Novo Horizonte. A gente resolveu, a gente tem potencial, material humano em Santa Maria, tem muito recurso, né? E as parcerias que a gente sempre teve aí, então acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de profissionalização dentro de campo. Então foi um marco realmente que a gente resolveu colocar profissionais para trabalhar. Antes era um trabalho mais voluntário, mais para o meio social, continua voltado para o meio social, né? Mas a gente colocou profissionais de alta capacidade, qualificados, e esse é o nosso diferencial, professores capacitados que entendam cada processo de formação e cada categoria, como trabalhar especificamente dentro dessas categorias. Trabalho de formação que é sinônimo de esperança para os 160 atletas que treinam nas 8 categorias do Novo Horizonte, fora os jogadores da escolinha, todos em comum sonho em viver do esporte. Vou me dedicar sempre o máximo para mim poder chegar ao profissional. Vou sempre dar o meu melhor, um dia vou ajudar minha família, se Deus quiser, e quero me profissionalizar. Futebol é difícil em alto nível e a gente tenta formar atletas em alto nível, né? Mas a gente sabe que a dificuldade é muito grande, então eles têm que estar com a escola, eles têm que levar junto. A gente tem inclusive atletas na Sub-17 que estão já fazendo o terceiro grau, já estão no curso superior, então esses exemplos aí que a gente procura passar para eles. Mesmo com a qualidade na formação dos jogadores, não há garantias de que todos tenham sucesso na carreira. Cada um do seu jeito busca forças e motivação para não desistir do esporte, seja com um novo passo ou dando a volta por cima. Dar o máximo cada vez mais para no futuro próximo poder estar voltando para lá e, como eu disse antes, eles tendo que me contratar e pagar para me contratar, sendo que eu estava lá nas mãos deles. Não, a gente vai levar sempre na vida, né? A gente tem que se acostumar com isso daí. Qualquer lugar a gente pode levar um não, mas a gente não pode desistir nunca, a gente sempre tem que correr atrás dos nossos sonhos. Legal, bacana. Parabéns pelas reportagens, muito legais. Muito a reportagem, a reportagem ela sempre fica especial quando a história é legal, né? Então a gente sabe do trabalho do Novo Horizonte que eles fazem com essa formação. Hoje em Santa Maria, a gente conversava fora do ar, né, professor? Em Santa Maria, os clubes profissionais internacionais rio-grandenses, eles não têm esse trabalho até pelo custo que gera uma categoria de base. Então em Santa Maria a referência é o Novo Horizonte. Então a família Rui está de parabéns por esse trabalho realizado no Novo Horizonte. Legal. Será que os clubes aqui de Santa Maria chegariam a esse patamar? Queria a opinião do professor Gilson, professor Sérgio Carvalho. Começa com o professor Gilson, que também lembrou, enquanto a matéria era exibida, do trabalho feito pelo Juventude em Caxias do Sul, né? Que investe bastante, investe pesado nas categorias de base. O Juventude ele abre espaço para muitos desses atletas, né, que surgem em outros clubes no interior do estado, até clubes de formação. Então, uma das causas do Juventude sobreviver ainda com algum fôlego, né, financeiro é essa valorização das categorias de base, sendo que muitos jogadores são negociados até para o exterior e outros abastecem a equipe principal. Professor Sérgio. Eu acho que qualquer clube pode, sim, trabalhar com categorias de base. O que resta definir é o que ele quer a curto prazo ou a médio e longo prazo. Porque se for a curto prazo, as categorias de base não vão dar o que ele necessita. Então é preferível investir numa equipe para uma competição específica ou uma ou duas competições e esquecer a categoria de base
ou se for a médio e longo prazo, sem a necessidade de mostrar um resultado imediato, aí sim investir nas categorias de base. A contradição é que não se tem resultado sem investimentos. E se o investimento é na categoria de base, esses resultados vão demorar muito tempo para aparecer. E todos aqueles que financiam, ou eventuais potenciais financiadores, não vão querer esperar muito tempo até que apareça esse resultado. Então nós ficamos numa dicotomia, e os clubes menores e os clubes de interior, basicamente, sofrem exatamente por isso. Ou eles conseguem verba para a participação da equipe principal em uma modalidade ou em um campeonato, ou conseguem verba para as categorias de base. Só que elas são dissociadas. Essa mesma verba ela tem que ser pulverizada para atingir as categorias de base e a equipe profissional. Então nós ficamos num caça-rato eterno. Nós não temos uma fórmula, e se considerar Santa Maria, por exemplo, que é uma cidade prestadora de serviço, basicamente hoje nós não temos nada além de oferecer do que prestação de serviço. É evidente que eu estou sendo um pouco duro com a cidade, mas se tem sim outras possibilidades, mas eu digo no campo do investimento esportivo. Hoje nós, ou uma empresa que gostaria de entrar para prestar serviço em Santa Maria e investiria um valor X, ou empresas que aqui estão e querem consolidar o seu nome e investiriam um valor X para se manter com esse nome e expandir talvez um pouco mais dentro da cidade e região. Mas, fundamentalmente, nós não temos essa fórmula onde um alimente o outro. A categoria de base nos clubes de interior e os mesmos grandes clubes da capital não conseguem colocar nas equipes principais muitos atletas, até porque existe uma gama infinita de intenções e desejos que se dá no meio do caminho entre a categoria de base e a categoria profissional. Mas, particularmente, eu acredito que ou se investe em categoria de base, esquecendo um campeonato de curtíssimo prazo, ou se investe só, única e exclusivamente, na equipe principal, e aí, por si só, é a caça e o rato que eu dizia, se investe uma única vez, a equipe ganha e avança, não necessariamente se tem recurso suficiente para encarar a próxima competição. Sim. E assim nós vamos indefinidamente. Nessa questão, professor, que o senhor trabalhou bastante em esporte e mídia, de que maneira os clubes locais, aqui inclusive também clubes formadores, clubes de categoria de base como o Novo Horizonte, que a gente acabou de ver na reportagem, poderiam aproveitar melhor esse espaço na mídia também que é dado a eles para fomentar, para divulgar o trabalho e até para contribuir, seja financeiramente, seja ideologicamente, daqui a pouco também, no caso, para levar adiante o trabalho, para engrandecer o trabalho deles. Eu particularmente acho que teria que, já que eles estão profissionalizados no sentido de estruturação de categorias de base, provavelmente eles devam ter um setor que deve ser especializado também nessa relação de trabalho entre mídia e clube. Mas se não tiver, a contratação de um prestador de serviço que poderia sair captando recursos e investindo nas categorias de base e mostrando esse resultado, não só em Santa Maria, mas no Brasil inteiro e no exterior, poderia ser uma alternativa de alavancar o Novo Horizonte como um clube, não só de categoria de base, mas almejando também uma nova perspectiva dentro da parte de profissionalização do futebol. Nós temos hoje, e aí agora simplesmente, o que eu vou dizer aqui é um livre pensar surgido do que nós estamos conversando. Sim. Quem sabe um Novo Horizonte poderia ser uma alternativa para Santa Maria dentro de uma perspectiva de aproximação de todas as agremiações e que poderia se investir numa dessas, nessa instituição basicamente, para que se pudesse buscar não isoladamente recursos, mas
unindo esforços para buscar e captar e lançar em uma agremiação, e essa agremiação, então, que pudesse levar adiante essa perspectiva de participação de um novo contexto esportivo em Santa Maria. Eu não sei se isso tem fundamento, até porque, como eu falei, é um livro de pensar, mas basicamente eu acredito que a participação de profissionais para vender o selo Novo Horizonte, não só para o Brasil, mas para o mundo, deveria estar posta dentro da estruturação do organograma do clube. Aproveitando, já que o professor tem pós-doutorado também nessa questão de mídia esportiva, o papel da mídia nesse contexto agora mais global, né? Não só na questão de Santa Maria. A gente acompanha algumas discussões, hoje em dia a televisão acaba nos proporciona, né? A gente não ficar refém da TV aberta e acompanhar alguns debates mais aprofundados, não só no esporte. Hoje em dia é possível discutir política e qualquer outro assunto em uma série de canais. Uma coisa que me incomoda muito em relação ao papel da mídia nesse processo, e o senhor referiu isso no bloco anterior, em relação à postura e aquele pensamento de que ainda somos os melhores e os maiores. Não raro nos debates que a gente vê em alguns veículos de mídia com grande porte de audiência, é que o Brasil ainda é o melhor, ainda produz os melhores jogadores. E quando a gente vê o nível técnico do Campeonato Brasileiro, e aí que o debate é muito mais profundo que a gente possa talvez querer aqui em poucos minutos aprofundar, mas, por exemplo, os grandes destaques do futebol nacional nos últimos anos, a maioria tem sido jogadores internacionais. Só que esses jogadores internacionais sequer são referência em seus países. Conca, D'Alessandro, Montijo não são jogadores da seleção. Já foram convocados, mas não são jogadores que estão constantemente na seleção. Barcos. Aí a gente tem outros jogadores que passaram recentemente e eram considerados os craques do Campeonato Brasileiro. Para a gente ver a questão do nível técnico do futebol no nosso país. E aí a gente falando no começo do programa a questão dos próprios fundamentos técnicos, que quando a gente fala em futebol profissional, se a gente parar a pensar numa Série A, assistir um jogo com todo respeito às agremiações Ponte Preta e Joinville, é um festival de horror, mas nós estamos falando da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a gente não está falando de um jogo de várzea, a gente não está falando de um jogo da TV Unifra contra uma outra instituição onde nós vamos brincar no fim de semana, que aí vai se ver de tudo, né? O Gerete tentando pedalar e pisando na bola, né? Vai se ver de tudo. Mas num futebol profissional, onde o jogador tem que ser referência naquilo, ele tem que ter noções básicas de tudo e tem que ser muito competente numa função. Se for zagueiro na marcação, se for lateral na questão também da recomposição da marcação e quando subir o ataque, saber cruzar uma bola, por exemplo. Mas o que a gente vê é lateral que não sabe cruzar uma bola, lateral que não sabe marcar. E quando a gente fala em esquema tático, a questão do 4, a primeira função de um lateral é a marcação, ele recompõe o sistema defensivo. Aliás, ele compõe, não é nem recompõe, ele compõe o sistema defensivo. E uma série de coisas que eu fico assustado a ver se... Na verdade, hoje o Brasil talvez não esteja nem entre as 10 potências do futebol hoje. Mas a gente segue com esse discurso de que estamos, sim, ainda somos o melhor. E aí a questão da mídia nesse processo, professor. Se tu pegar, vamos falando de televisões abertas, por exemplo, hoje é onde é uma pobreza única qualquer tipo de análise que se faz. As análises um pouco mais elaboradas, mas não boas, estão sempre nas televisões fechadas, onde pipocam em vários canais profissionais que estão sendo buscados para o futebol, para tecer considerações. Só que eu não vejo, eu acho que o jornalismo esportivo no Brasil é de uma pobreza monumental. As pessoas não têm uma formação que os habilite a falar sobre determinada modalidade. Não é que não, ele está habilitado profissionalmente, por diploma, por competência, por conhecimento, mas não é isso. Eu digo, é em função da modalidade que ele faz. Os jornalistas estudam muito pouco, não acrescentam absolutamente nada à notícia. As discussões são meras discussões que acontecem de manchetes de jornais no dia a dia. Quer dizer, é uma interpretação um pouco mais aprofundada sobre os significados sociais do que a modalidade representa, do que as equipes envolvidas representam, os países que representam,
também é de uma pobreza única. Raramente tu vai pegar, hoje talvez um pouco mais de aperfeiçoados estão, mas raramente tu vai pegar um jornalista esportivo que domina mais do que o português. Tu vai ter dificuldade, por exemplo, de trabalhar com equipes que não se preparam, porque a pessoa que vai lá se considera tão boa naquilo, mas tão boa, que se tiver algum tipo de informação básica, ou que a internet passe rapidamente, ele repassa aquilo como sendo uma verdade suprema. Então, hoje nós temos, talvez, esse atraso do jornalismo esportivo se dê diretamente, proporcionalmente, no sentido em que nós criamos no Brasil, a mídia esportiva criou no Brasil, 2 ou 3 deuses, e o que eles falam passam a ser balizados por todos os demais, e aquilo passa a ser uma verdade absoluta. Então, independente da emissora que se tenha, hoje o jornalista ele não quer informar, ele não quer manter o ouvinte, o telespectador, o leitor envolvido naquilo que ele efetivamente pode oferecer como conhecimento. Ele quer basicamente um entretenimento fácil, onde ele consiga aparecer mais do que a própria informação, onde ele consiga aparecer mais do que a própria notícia, e onde as pessoas consigam entender que ele é, sim, a referência daquela modalidade, sem nunca ter sequer conhecido, por vezes, de perto, aquela modalidade. Então, a mídia, ela não é uma... A mídia é feita por humanos, né? E os humanos trabalham dentro das categorias todas. E o ego é uma das que, efetivamente, se trabalha muito nos meios de comunicação. Até porque raramente dá dinheiro, ele dá conhecimento. Dinheiro, pouco se tem. Se tem muito prazer, mas pouco dinheiro. E isto, né, por se trabalhar com egos, às vezes o ego passa a ter um preço muito maior do que propriamente o conhecimento. E, a meu juízo, um esporte ou a editoria esportiva, para cumprir o que ela deveria cumprir, ela tem que informar, bem informar, estar constantemente atualizado, ser sério, ter caráter na informação e naquele que produz a informação. Então, isto dá credibilidade, né? Isto dá sustentação a uma matéria. Todos os grandes jornalistas esportivos europeus, eles são escritores, eles são investigadores, eles são pessoas de referência dentro daquela modalidade, mas não só dentro daquela modalidade. Eles atuam também dentro de uma área mais ampla do jornalismo. Nós, infelizmente, entendemos que o jornalismo esportivo no Brasil, e eu estou afastado há um bom tempo, mas posso ainda, pelo que eu tenho percebido, as coisas não têm mudado, né? Nós temos um material riquíssimo na mão, muito pouco explorado, e aqueles que querem explorar, às vezes parece que têm ou preguiça de explorar e bem explorar, ou são tolhidos, né, na forma da empresa que eles atuam em poder bem informar ou não informar ou deixar de informar, enfim. Só que a gente participa e aquelas pessoas que gostam e conhecem e dominam modalidades, eles já não têm mais paciência, né? E se vocês perceberem isso é verdadeiro. Quem conhece uma modalidade um pouco mais a fundo, se interessa por todos os aspectos que envolvem o esporte e as suas adjacências, eles não têm mais paciência de ficar escutando bobagem. Por isso... E aí as pessoas acabam, né, trocando de canal, literalmente, né, professor? Trocando de canal e vejam, por que cada canal hoje cria o seu programa de esportes? Às vezes a mesma rede, a mesma cadeia, cria em cada canal, que da sua sucursal, um programa de esporte com pessoas diferentes para tentar mapear e suprir essa eventual necessidade que se tem daqueles que pagam e gostam de consumir o que é bom e não aquilo que as pessoas entendam que seja bom para o consumidor que paga, que
ao fim e ao cabo, o responsável pelo pagamento daqueles jornalistas que estão falando bobagem. Central do Esporte vai fazer 1 minutinho de intervalo, na volta a gente volta com futsal, volta também com a dupla regional na Copa FGF Sub-19, a gente já volta. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo. Estamos de volta com o Central do Esporte para destacar agora o futsal e também a Copa FGF Sub-19. Lembrando que neste programa a gente recebe a presença do professor Sérgio Carvalho, que tem uma vida amplamente ligada ao esporte e também à mídia, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, Quintana, me ajuda, o professor Gilson Piber também. Olha só, a dupla regional, então, confirmando, jogam nesta quinta-feira, depois de 2 adiamentos de rodada. Agora sim está confirmado, a não ser que a chuva aí dos últimos dias resolva, né, fazer com que a federação troque pela 3ª vez a data, mas, Quintana, o jogo do Rio Grandense, por favor. Nesta quinta-feira, no estádio dos Eucaliptos, às 3 horas da tarde, contra o São Luís de Juí, né? Pedreira para o Inter de Santa Maria, professor Gilson Piber? Pega o Panambi, quinta-feira, 3 da tarde, lá no estádio João Marimon Júnior, mas está tudo definido, né? Está tudo definido e até para o telespectador ter uma ideia, essa rodada apenas vai estabelecer as colocações das equipes nos 3 grupos, né? No grupo A, classificados Aimoré, Novo Horizonte de Esteio, Tamoio de Viamão e Estância Velha de Canoas. No B, Igrejinha, Veranópolis, Passo Fundo e Garibaldi. No C, Rio Grandense, Panambi, Atlântico e Inter SA. Que é a classificação que a gente tem ali, confirmando então os dados aí do professor Gilson Piber. O Robson Brilhante está colocando para a gente a classificação. Rio Grandense, Panambi, Atlântico e Inter SM são os 4 primeiros, porque Santo Ângelo e São Luís não alcançam mais essas 4 primeiras equipes. O Rio Grandense pode terminar em 3º a rodada, né? Aliás, a classificação nessa primeira fase. O Inter, né? O Inter SM, perdão. O Rio Grandense com empate, exato, aí garante o primeiro lugar. Sobre divisão de acesso, né, já tem o início confirmado. 6 de março. 6 de março, início da divisão de acesso. Na primeira quinzena de janeiro deve ocorrer o Congresso Técnico em Porto Alegre. Olha aí, informação importante. E o Rio Grandense está com o novo presidente. Exatamente. Carlos Santana, né, que não é o guitarrista, né? E o José Luiz Codem é o vice-presidente, ele vai assumir oficialmente depois do jogo contra o São Luís, né? E esperamos, né, que ele tenha êxito nessa empreitada aí de dirigir o Rio Grandense. Perfeito. Rapidinho agora no futsal, a gente tem imagens, o Robson Brilhante vai rodar, o União foi jogar na última rodada lá em Tupanciretã. Bom, aconteceu de tudo lá, né? A União perdia o jogo por 2-0, com 7 minutos a partida teve de ser paralisada por conta da umidade na quadra. A gente está vendo imagens aí enviadas pela assessoria de imprensa do União e olha só, com balde, partida que... Não era jogo de bola no balde. Dá até para lembrar um esporte que recentemente passa na televisão, que me fugiu o nome agora, o curling, né? Que o pessoal fica lá limpando lá e vai indo. Mas olha só, era futsal isso aí, pessoal, em Tupanciretã. As 2 equipes, vale lembrar, as 2 equipes não estavam de acordo com que a partida fosse realizada, mas a federação mandou jogar, em virtude de que era a última rodada, a gente viu as imagens. A arbitragem daí viu depois que não tinha condição, acabou interrompendo o jogo. O que vai ser feito não se sabe ainda. A tendência é que o jogo não seja de fato realizado, até porque a União, mesmo vencendo, não tem mais chances de classificação para a próxima fase, uma vez que todos os seus adversários, o Cerro Branco,
a Associação Desportiva e Cultural Hip Hop e também o Horizontina venceram na rodada, fazendo com que a União não tenha mais chance, mais oportunidade de jogar. Um minutinho, última palavrinha do professor Sérgio Carvalho. Muito obrigado pela sua presença, professor. Estamos na reta final do programa, passou muito rápido o Central do Esporte dessa terça-feira. Bom, eu agradeço o convite, espero ter ilustrado um pouco da minha experiência e não necessariamente o que eu falo é reflexo do meu achismo, mas é o reflexo de uma vida que eu dediquei basicamente quase 40 anos da minha vida a essa área que sempre me envolvi e gostei muito. Esporte e meios de comunicação, para mim, são duas áreas que, a meu juízo, são das mais importantes e que espero que vocês, com programas deste tipo e incentivando alunos e profissionais, venham a solidificar ainda mais essas relações entre esporte e mídia, porque o esporte é um processo educacional muito intenso. Infelizmente, muitas pessoas não entendem que o esporte faz parte da educação brasileira. E não fazendo parte da educação brasileira, parece que ele atua isoladamente numa ilha. Então, os parabéns são para vocês que fazem acontecer. Eu já sou mas fico muito feliz que vocês jovens estejam levando adiante essa bandeira e que não desistam, porque nós temos muito ainda a trabalhar por ela. Nós que agradecemos mais uma vez. Recado final, professor Gilson Piber. Show de bola, né? Programa legal, vale como reflexão aí para a gente que trabalha com jornalismo esportivo, para os alunos, né, que gostam do jornalismo esportivo, né? Esse programinha vai ficar guardado lá, né, para as próximas aulas de jornalismo esportivo. Tá certo. José Quintana Júnior, recado final. Muito feliz por ter sido chamado de jovem. Dessa forma. Tá certo, então. O Central do Esporte volta na próxima terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia aqui pela TV Unifra. Um grande abraço a todos. Tchau.